Chique, né? Qual o seu nome? Esmirna. Não é? Não, bacana. Abra comigo a Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse. Nós vamos ler capítulo 1. Colocar um fundo musical aí. Nós vamos ler o capítulo 1 e depois nós vamos ler o texto de Esmirna, que fica em capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Mas nós vamos ler a porção da Bíblia do capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor. Eu me vi tomado pelo Espírito e de repente ouvi atrás de mim uma voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva no livro tudo que você vê, envio às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem, vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve. Os olhos como chamas de fogo, os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, a voz ressoava como fortes ondas de mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e sou o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, mas as que estão a acontecer depois. Esse é o significado do mistério das estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que a gente aprende com esse primeiro texto? Que o único lugar onde Deus passeia, onde Jesus passeia com todo o seu esplendor, é na igreja. Diga amém? E uma mensagem boa para mim, que eu fiquei feliz, né? Que os pastores geralmente são estrelas que estão na mão de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Vamos para o texto de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna, possivelmente Policarpo. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último. Repita comigo: primeiro e último. Que esteve morto, mas agora vive. Esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que opõem a vocês. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito
Espírito diz à igreja: quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Fecha comigo a palavra, ora comigo, curva a tua fronte. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa porção. Que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, nessa série de igrejas que nós vamos ministrar. Que o Senhor possa nos conduzir, Deus, à tua vontade. Que o Senhor possa nos conduzir àquilo que de fato o Senhor tem interesse em comunicar à sua casa, à sua igreja. E que mesmo, ó Pai, que não seja agradável aos nossos ouvidos, mas que seja, Deus, sadio ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos fala, nos alimenta, nos fortalece, nos ergue, Senhor Deus, para ser um canhão de luz no meio de um mundo de tanta treva, Senhor. E para isso precisamos mais do que nunca da sua palavra, Senhor, e da sua revelação. Obrigado por esse domingo, obrigado por esse texto da palavra, obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Quem é que gosta de série? Não é? Série, né? A maior parte, né? Quem aqui tem a paciência que eu tenho de assistir uma série? Eu assisto um episódio e disse, não vou assistir mais. Amanhã eu assisto outro. Quem aqui é feita pastora? Que quando começa ela fica assim, vai ter que terminar, né? Vai ter que terminar, né? Ela assim, ela pega e vamos dormir, não, tem que terminar. Né? Aí ela não gosta muito de série por causa disso. Que ela gosta de algo que tem um começo, meio e fim. Já eu não. Eu fico lá na minha sériezinha, às vezes por 4 meses para assistir uma série. Né? Eu vou assistindo devagarzinho. Né? São perfis, né? Eu gosto de séries, tá? Séries inteligentes, eu não gosto de séries bobas. Não é? E a melhor de todas as séries é qual? The Chosen. É a melhor das melhores, né? E se você não assistiu ainda, diga assim ao seu irmão, você está assistindo o quê? Não assistiu The Chosen ainda? Tem que assistir, irmão. Você é um ET? Não. A melhor série, a melhor coisa que fizeram desde a invenção do cinema, das artes, gravações foi The Chosen. Porque é muito bom. Né? Espero que preparem algo melhor. Aleluia. Irmãos, mas eu não gosto de ver, sabe, essas séries de ultimamente, porque elas estão ridículas. Elas estão fazendo com que os inimigos se tornem bonzinhos. Não é? Por isso que algumas vezes eu me peguei assistindo desenho japonês. Tá? Aí a Andressa faz, por que tu tá assistindo esse desenho japonês, meu menino? Aí eu só tenho uma explicação, porque o mal é mal. Porque o japonês pinta o mal de fato como ele é. Horrível. Não é? E hoje em dia você assiste uma série que o inimigo... Você começa a assistir, tá com raiva do inimigo, daqui a pouco o bichinho do inimigo. Sabe, eles humanizam o mal, humanizam o ruim. Daqui a pouco você vê um monte de geração retardada com camisas de inimigos clássicos, por exemplo, Coringa. Coringa era um assassino louco, que deveria ser odiado. Depois do último filme que fizeram, tentaram explicar a maldade do Coringa. As pessoas começaram a achar o Coringa com bons olhos. E começaram a dizer agora que o Batman é opressor. Não, o mal é mal. O bem é bem. Pastor, o que isso tem a ver com Esmirna? Porque isso é uma movimentação satânica nas mentes dos jovens, nas mentes das pessoas, para falar que o inferno não é tão ruim assim e que o cristianismo é opressor. Quem que já pegou alguém aqui? Tem gente que foi falar do inferno. Não, o inferno é bom. O inferno é aqui. E como evangelizar alguém assim? Como evangelizar alguém? Irmãos, eu estou falando de uma epidemia. Não de doença, não de defeito físico. Uma epidemia a respeito da trivialidade da filosofia da vida. Quem sou eu? As pessoas não conseguem responder.
Uns se acham animais. Quem aqui viu algo muito interessante essa semana? Desfile de pet humanos. As pessoas não sabem quem são, como elas podem entender quem é Deus? Gravíssimo, horrível, e no mesmo ritmo que essas ideologias. Está assim, idiotices. Elas seguem algo satânico que confronta tudo que é divino, tudo que é sagrado. Esse é o chão que o diabo pisa para te perseguir. Olha para o seu irmão e diga assim: esse é o chão que o diabo pisa para te perseguir. Irmãos, estamos trilhando um caminho tão perigoso para a fé cristã, que daqui a uns anos nós seremos talvez presos. Quando a gente escuta isso, talvez você acha: pastor, você está aumentando demais, você está delirando demais. Só que essa não é a verdade, porque o pastor tem um dom profético e ele anda muito no futuro. E eu quero confrontar aqui os pais e mães. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Quem aqui está disposto ou tem preparado o coração para que quando você ficar velhinho, você vê seus filhos sendo presos por pregarem a palavra de Deus? Eu vi Safira presa, eu vi Jasmin presa, eu vi o próximo herdeiro sendo algemado, colocado na cadeia, e eu dizendo para ele: parabéns, porque você deve pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Quem aqui tem preparado o coração para esses momentos? Momentos dificílimos. Quem aqui tem preparado o coração dos seus filhos para viver na geração que vai vir? Eu me pego várias vezes questionando com o Andrés, às vezes no carro, a gente conversando: como é que vai ser o mundo que eles vão herdar? Como é que vai ser o mundo que os nossos netos vão nascer? Nós precisamos de uma graça divina para ensiná-los a se manterem firmes. Firmes contra qualquer ideologia maligna, mesmo que ela seja o governo sobre o qual nós estamos submetidos. Olha para o seu irmão e diga: e aí? Como é que vai ficar o seu coração? Ricardo está se mexendo todinho ali. Pastor, o que tem a ver com o sermão isso? Porque Esmirna, irmão, Esmirna representa uma igreja que teve um momento na história de maior amargura possível, de maior perseguição possível, de maior crueldade possível. No tempo profético de Esmirna, estima-se que 5 milhões de pessoas foram cruelmente assassinadas porque se diziam cristãs. Proporcionalmente à quantidade de pessoas hoje, seria mais ou menos 100 milhões de cristãos, homens, mulheres, crianças, bebês, que foram assassinados cruelmente, porque se diziam seguir a Cristo. Esmirna significa amargura. Como começa a história de Esmirna? Começa com a história de Nero. Quem aqui sabe quem é Nero? O monstro. Aos 17 anos, Nero se torna o imperador de Roma. Um homem mentiroso, megalomaníaco, devasso. Um homem que mandou matar a própria mãe e parentes. Um homem que ateou fogo na própria Roma e ficou em cima de uma torre tocando lira, vendo as pessoas em chamas queimarem, gritarem, só para acabar com aquilo ali, para construir uma nova Roma mais bonita.
Um homem terrível. E quando ele incendeia Roma por 7 dias, por 7 noites e 6 dias, eram 14 bairros. 10 desses bairros ficaram completamente em ruínas, mas 4 deles ficaram em pé. Esses 4 bairros eram os bairros que na sua maior totalidade eram compostos por judeus e cristãos. Então Nero agora tem um álibi. Foram os cristãos que incendiaram Roma. E ele começa a acusar os cristãos. E começa, irmãos, a mais terrível das perseguições. A história diz, irmãos, que Roma foi com tanta fúria para cima dos cristãos, que faltou madeira, tanto cortada como nas árvores, para pendurar cristãos em cruzes. Faltou madeira. Terrível. Que mais? Os lampiões que iluminavam Roma foram arrancados. No lugar dos lampiões foram colocados cristãos, cobertos de piche, que eram incendiados apenas para iluminar as calçadas. Terrível. Terrível. Você não tem ideia. Você não pode imaginar. Você não pode entender o massacre. Você não pode entender a violência. Você não pode entender o nível de perseguição que representou e que se tornou a igreja de Esmirna 4 anos depois. Devido a tanta perseguição, Jerusalém se rebela contra Roma. O imperador manda um general chamado Tito, cruel e sanguinário, que queima, destrói Jerusalém completamente e mata a fio de espada todo judeu ou cristão que ali estivesse. Bebê, jovem, criança, mãe, tudo tinha que ser morto à base da espada. Foi a primeira e a maior diáspora, dispersão da história do povo de Deus, que durou mais de 1.800 anos longe de Jerusalém. O próximo imperador Vespasiano, ele inaugura o Coliseu Romano. Ele inaugura o Coliseu Romano. Quem sabe o que é o Coliseu Romano? Quem é que já assistiu filmes onde as feras comiam as pessoas? Ele inaugura o Coliseu Romano, irmãos, e foram 100 dias de espetáculo, onde morreram 10.000 cristãos. Homens, mulheres, famílias inteiras. Nas feras, por todo tipo de atrocidades. Em resumo, irmãos, violência e perseguição fora de série. Depois de Vespasiano, chega um Dominiciano, que ele se auto-intitulou Deus, imperador, e em Esmirna, que é uma cidade da Ásia Menor, fez um grande templo, com uma grande estátua, e disse: aqueles que não adorarem ao imperador serão mortos. Naquela mesmo dia, milhares de cristãos foram jogados do abismo para baixo, porque não se dobraram diante de um falso Deus. E aqui chegamos a Esmirna. Esse é o ambiente profético, esse é o movimento, essa é a igreja do segundo século. A igreja pela qual Esmirna representa. Onde morreram 5 milhões aproximadamente de cristãos porque defenderam a sua fé. Voltando para a cidade de Esmirna, a qual João se refere, quem era a igreja de Esmirna? Irmãos, a cidade de Esmirna era uma cidade riquíssima, que ficava entre portos, era a terra do dinheiro, todo mundo lá era rico. Eita, terra boa de se morar nela, né? Gostou onde é que fica? Onde é que fica para mim também? Todo mundo lá era rico, porque ela era a transição de Roma para a Índia, de Roma para a Pérsia, então tudo no mundo, todo tipo de comércio que ia para Roma tinha que passar uma grande parte lá. Eles eram riquíssimos, eles tinham uma medicina fora de série, eles tinham uma escola de medicina, que tinha um símbolo de uma cobra na frente. É por isso que até hoje o símbolo de medicina é uma cobra, por causa de Esmirna. E aí quando Jesus chega lá, irmãos, as pessoas começam a se converter, só que elas começam a pagar um alto custo. Porque se for cristão, você perde o direito de viver, você perde tudo que tem,
você perde a sua família e é violentadíssimo pelas pessoas e pelo Estado e pelo Império Romano. Já imaginou um lugar assim? Imagina uma igreja onde antes de Cristo todo mundo era rico. E depois de Cristo todo mundo não tem o que comer. Vive escondido. Alguns sem perna porque foram arrancados por causa dos soldados romanos. Mulheres violentadas. Crianças chutadas. Imagina você entrar numa igreja assim, de um monte de gente aleijada, não porque nasceu assim, mas porque foi agredida violentamente pelo governo daquele lugar. Pessoas que tinham mansões, agora não tem mais. Como pregar? Imagina um pregador coach da atualidade indo pregar numa igreja dessa. Imagina um pregador da prosperidade que diz, se Deus é rei, você também tem que reinar. Imagina alguém que fala que crente não pode adoecer, o crente não pode passar necessidade. Imagina alguém pregando para essa igreja. Se todo mundo perdeu tudo por causa de Cristo. Tudo. Pode para o seu irmão, diga assim, tudo. Um exemplo prático. Imagina que eu sou o dono do Bonanza. Eu tenho dinheiro, né? Todo mundo sabe. Lojas, sucesso, família, prestígio. E de repente eu me deparo com um irmão que está falando de Jesus. Aquela mensagem toma conta do meu coração. E eu digo, a partir de hoje eu quero servir a Jesus Cristo. Naquele mesmo dia. Só bastava alguém saber, a Bíblia diz que eram os judeus quem caluniavam, quem eram os dedos duros, eram os homens maus. Por isso que o texto diz que eles eram sinagoga de Satanás. Alguém dizia, ele é cristão agora. Naquele mesmo exato momento, chegavam os soldados do Império Romano, tomavam todas as minhas posses. Me agrediam violentamente. Violentavam a minha família. Se não fosse preso, me deixavam à mercê na lama, no desespero, na agonia. Diga assim, essa é a igreja de Esmirna. E aí Jesus escreve para essa igreja. Os irmãos estão com um zoião assim. É o zoião de vocês. Versículo 1, sabe que Jesus disse a essa igreja? Ei, Esmirna, o que você queria ouvir? O que você queria ouvir de Jesus nesse momento ruim? Seria, estou trazendo uma bênção para você. Eu estou dando uma chave de ouro na sua mão agora. Era, não é verdade? Não é? Mudando você, estou trocando, sabe? Estou pegando você do cativeiro e botando você para reinar. Jesus não fala nada disso. Jesus não fala nada disso. Ele escreve a Esmirna e diz, Esmirna, lembra-te que eu sou o primeiro e eu sou o último. Lembra-te de mim, porque eu sou o primeiro e sou o último. Que eu sou o começo da tribulação, o fim da tribulação. Que eu sou o objetivo do começo, que eu sou o objetivo do fim. Olha para o seu irmão e diga, Jesus é o objetivo. É o objetivo. Sabe o que ele escreve? Ei, lembra que eu também estive morto, mas que eu tornei a viver. Lembra-te. Porque mesmo que vocês morram, eu sou a vida. Imagina viver assim, irmãos. Imagina viver vivenciando, crendo no que Jesus disse lá em Mateus capítulo 20, versículo 29.
que todo aquele que deixar casas, que deixar irmãos, que deixar irmãs, que deixar pai, mãe, que deixar mulher, que deixar filho, que deixar terra, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Imagina o evangelho que é perder e não ganhar, que é entregar e não receber, que é se dobrar e não se levantar. Ei, Jesus diz: eu sou o objetivo inicial, ainda que te custe tudo. Eu sou o objetivo final, ainda que te custe tudo. Eu sou. Porque um dia eu estive morto, mas eu vivi. Eu sou a ressurreição e a vida. E é isso, só isso que importa para vocês. Essa cabeça assim. Vou deixar você coçar um pouquinho. Imagina você na maior provação da sua vida. E você vem, se ajoelha diante daquele Senhor pedindo uma resposta a Ele. E você começa a clamar. Aí Ele chega e diz: ei, nada vai mudar. Mas lembre-se que eu sou o primeiro e o último. Nada vai mudar, mas lembre-se que eu morri, mas eu ressuscitei. Parece pouco para nós, que temos palavras de tantas bênçãos. Tanta bênção que parece que não tem fim. Mas naquele momento, para a igreja de Esmirna, foi como jogar uma gasolina no coração dos crentes. Ei, Jesus é! Só isso precisamos entender, saber e viver. Sabe o que Jesus diz para eles? Ei, eu conheço a aflição de vocês. Eu conheço a pobreza de vocês. Pensa numa desgraça. Você um dia ter tudo o que queria e agora não ter mais nada. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz: eu conheço a desgraça de vocês. Eu conheço a pobreza de vocês. Mas, olha o que Jesus fala para eles. Eu sei que vocês são ricos. Fala comigo assim: ricos. Presos, caluniados, violentados, em todo tipo de desgraça. Jesus olha para eles e diz assim: vocês são ricos. Sabe, eu estou falando do dono do ouro, dono da prata, dono do mundo, dono de tudo que existe. Ele está dizendo para você: você é rico. Quanto de riqueza você teria que ter para quem Elon Musk olhasse para você e dissesse assim: você verdadeiramente é rico? Faça um contraponto na sua cabeça. Jesus, o dono de tudo, o homem mais rico do mundo, diz: ei, vocês são ricos. Jesus não está tentando agradar. Jesus não está trazendo uma doutrina fictícia. Jesus está olhando para o que eles estão ganhando na eternidade. E diz assim: vocês são ricos. Vocês são ricos. Jesus olha para a eternidade e Esmirna. É muito tesouro, é muita riqueza, é muita honra, é muita glória. Vocês são ricos. Em contraponto, a igreja de Laodiceia, que chega para Jesus e diz: ei, eu sou bastarda, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu tenho uma igreja linda, riqueza, ouro. E Jesus olha para Laodiceia e para a eternidade Laodiceia e diz: vocês são pobres. Olha para o seu irmão e diga: você é rico ou pobre na eternidade? Irmãos, o fato é que ninguém aqui naturalmente levantaria as mãos e disse assim: eu queria ser um dos 5 milhões da igreja de Esmirna.
E por que isso, pastor? Porque é um jogo de fé. Porque tememos a dor, tememos a perca, tememos o sofrimento, tememos a morte. Tememos perder. E aquilo que nós vamos ganhar é por fé. Ninguém foi lá no céu e deu uma espiadinha. Na eternidade, só uma pessoa fez isso, foi o apóstolo João. E ele meio, sabe, em êxtase pela revelação, ele diz, ei, ele não sabe nem o que escrever. A Nova Jerusalém é incrível. A Nova Jerusalém não tem sol, porque o Cordeiro é o sol. A Nova Jerusalém não tem o templo, porque o Cordeiro é o templo. As ruas são de ouro. Ei! Ninguém hoje quer ser Esmirna, mas quer saber qual vai ser o último arrependimento que vai sair da nossa boca. Porque depois da eternidade, depois de Jesus, não vai ter mais arrependimento. Que Cristo, 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 Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Nada mais de dor, de sofrimento. Nada mais de boleto para pagar, aleluia. Glória a Deus. Eita Deus. Na eternidade não vamos ter mais arrependimento, porque não teremos mais do que se arrepender, porque um dia já nos arrependemos e Cristo Jesus pagou os nossos pecados com o seu sacrifício na cruz. Mas o último grito de arrependimento que eu vou falar, que você vai falar, vai ser no seu julgamento. Você sabia que vai ser julgado? Olha para o seu irmão e diga assim, vai ter um julgamento seu. O que você fez de bom? O que você deixou de fazer? E o grito de arrependimento da gente, quando a gente vê, eu acho que Deus ele vai deixar ver Esmirna entrar no que ele preparou para Esmirna. E você vai ficar olhando para Esmirna assim, e olhando para o seu. Né? E você vai olhar para Esmirna, você vai olhar para o seu. Tá bom. Durante toda a eternidade. Não é um momento, não é um pedaço. Imagine isso. Que o que você faz aqui de bom para Deus vai perpetuar por toda a eternidade. Deus vai deixar eles entrarem naquele tesouro preparado para eles, riquíssimo. Que o próprio homem mais rico dos ricos disse, é rico o negócio. E você vai dizer, no seu fundo do coração, que nos seus 80, 90, 100 anos de vida, no máximo, como eu queria ser Esmirna. É esse arrependimento que você vai ter pela última vez. Como eu queria ter feito mais. Como eu queria ter gastado o meu suor por Jesus, as minhas lágrimas por Jesus, o meu corpo por Jesus, a minha vida por Jesus. Como eu queria ter feito mais. Esse vai ser o arrependimento final da sua vida. Porque Deus, Ele é justo e fiel, e Ele prometeu que no céu Ele vai fazer separação entre pessoas, acepção entre pessoas, vai ter sim. E qual é, pastor? Aqueles que fizeram mais do que aqueles que fizeram menos. Então o último arrependimento que vai sair da sua boca vai ser esse, não tem para onde correr. Eu poderia ter feito mais. Mas entrem para o gozo eterno. Diga amém, Jesus. Aleluia, para os irmãos se empolgar. Olha para o seu irmão e diga assim, é uma riqueza extraordinária esperando você acessar. Mas isso te custará tudo. É o último arrependimento que vai ecoar. Como eu queria ter sido Esmirna. Sabe o que Jesus fala à igreja de Esmirna, versículo 10? Esmirna completamente
arruinada pela perseguição. Jesus olha para ela e diz: ei, não tenha medo das coisas que você vai ter que sofrer. Não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo. Olha para o seu irmão e diga assim: não tenha medo de sofrer. Parece que os crentes hoje vivem numa tara de vida boa, que não aguentam um sofrimentozinho. E o foco da sua vida é só uma vida boa. Ei, cristianismo não é vida boa. Vida boa não significa cristianismo. Jesus olha para Esmirna e diz assim: ei, não tenha medo do sofrimento. Olha, imagina você aqui de joelhos, com a vida arruinada, porque confessou Cristo Jesus. Jesus chega diante de você e diz assim: não tenha medo do sofrimento. Tem outra notícia para você. Tá ruim, vai ficar pior. Olha o que Jesus diz a Esmirna: o diabo vai lançar vocês em prisões. O diabo vai provar a sua fé. Vocês vão ter tribulações por 10 dias, mas eu não vou te socorrer. Olha o que Jesus disse: eu não vou mudar a situação. Ser fiel até a morte, e vou te dar a coroa de vida. Diga assim, coça a cabeça assim. Pode deixar, pode coçar um pouquinho. Não é? Aí eu vou coçar a barba. Ser fiel até ao fim, e eu te darei a coroa de vida. Imagina você agora, Deus está orando de noite, Deus chega para você e diz: em 10 dias você vai ser perseguido, preso, a tua fé vai ser colocada à prova e você vai morrer. Mas ser fiel até o fim, porque eu vou te dar a coroa da vida. Qual seria a sua reação? Não, Deus. Talvez não, agora não. Eu tenho que, fazer alguma coisa ainda. Por que isso é tão importante? Porque te desperta para as coisas eternas. Desperta porque verdadeiro importa. Desperta para que nós compreendamos o que de fato significa viver. Que não é para nós mesmos, é para viver a caminhada que Cristo nos propôs. E aí eu te pergunto: você teria fé suficiente para dizer amém? Cutuca teu irmão e diga assim: teria coragem, teria fé para dizer amém? Essa é a igreja de Esmirna. Uma igreja que entende profundamente o que está em jogo. Que o sofrimento eterno não se compara à alegria do que Ele tem preparado na eternidade. Essa igreja de Esmirna, que por fé acessa um tesouro excomunal. Esse tesouro excomunal que o mais rico dos ricos disse que é riqueza demais. Está preparada para os 5 milhões de membros da igreja de Esmirna que morreram, mas que hoje estão vivos em Cristo para viver eternamente um tempo de gozo incrível. Que talvez nós só veremos de longe, porque o gozo foi preparado para eles. Botou com o seu irmão assim: você vai ter o seu, irmão. Né? Botou que assim, ó, fique triste não. Né? Fique triste não, você vai ter o seu. Sabe o que Jesus diz da igreja de Esmirna? Ele diz assim, ó: escuta. Estou precisando de casa, estou precisando de alimento, estou precisando de liberdade, estou precisando de alegria, estou precisando de um pouquinho para sair dessa opressão.
terrível. E Jesus dizia: escuta o Espírito. Escuta o Espírito. O vencedor não, de modo nenhum. Olha o que Jesus fazia assim. O vencedor, eu garanto. Imagina Jesus olhar para você e dizer: eu garanto você. Eu garanto que não sofrerá o dano da segunda morte. Eu garanto que a eternidade é de vocês. Eu garanto que de modo nenhum, que não existe a possibilidade, que não existe dúvida, que não existe confusão, que não existe preocupação, que não existe questionamentos. Eu garanto que a eternidade é de vocês. E aí eu quero terminar como nós vamos terminar a série sobre as igrejas. Que igreja você é? Pastor, eu não vivo em perseguição. Ela está chegando, você querendo ou não. Mas hoje eu não vivo com dificuldade. Eu quero traduzir Esmirna para você. Esmirna é uma igreja que se esvazia até o nada, por amor a Cristo. Igreja, Esmirna, é uma igreja que se reduz a cinzas para que Cristo cresça. Esmirna é uma igreja riquíssima na eternidade. Esmirna é uma igreja que aduba o mundo com o seu sangue, com o seu sacrifício, para que a semente da fé brote. Nunca houve e nunca haverá uma expansão do evangelho como foi quando o Coliseu foi inaugurado. Milhares de cristãos eram jogados às feras, eram mortos, mas milhares de cristãos das plateias se convertiam, porque eles carimbavam a sua fé com o sangue dos seus corpos. Esmirna é uma igreja que Cristo é tudo e nada mais importa. Que igreja você é? E eu te faço uma pergunta que eu fiz a mim mesmo quando eu estava orando. Se de repente estourasse uma perseguição assim, eu me manteria com a fé em Cristo? Eu o negaria? Olha para o seu irmão e diga: e aí? Sabe, muitos falam que é na hora da tribulação que Deus vai capacitar você de uma forma sobrenatural, e você vai dizer sim. E eu creio nisso, é só assim que você consegue. Porque quando você olha para a sua carne, você diz não. Mas quando você olha para a sua fé, você diz sim. E fica carne e espírito, não, sim, não sei. Mas eu creio que essa vontade de dizer sim só funciona quando você já é uma igreja de Esmirna. Quando na bonança você já funciona como Esmirna. Quando na sua vida você já tem Cristo como tudo e nada mais importa. Quando na sua vida você entende que tem que se esvaziar até o nada para que Cristo cresça. Só assim o Espírito Santo vai te capacitar. E quando estiver diante de uma grande provação, você vai dizer: só Cristo importa, nada mais importa. E eu agora troco o questionamento: que igreja você é? Para uma afirmação: você precisa ser uma igreja como Esmirna. Quando o diabo pede a Pedro para peneirar, o povo pensa que Jesus e Deus, ele tem
aversão à provação. Não, irmãos. Quem mais gosta de prova é Deus, sabia disso? Ele gosta de prova. Porque é na provação que o nosso coração se conecta com Ele. É na provação que nos diminuímos, nos conectamos com Ele. Então, cutuque seu irmão e diga assim: espera a prova não, irmão. Se conecta com o Criador agora. Quando o diabo pede a Pedro para peneirá-lo, Jesus falando isso para Pedro, imagina Pedro. E o Senhor fez o quê? O Senhor disse não. E o Senhor disse: vai embora daqui, Satanás. Ele disse: não, pode passar. Passa aí. Agora eu rogo a Deus para que a sua fé não desfaleça. Coloque a mão no seu coração assim. Você tem orado por sua fé? Você tem orado por sua fé? Deus, não me deixa desfalecer. Nós vamos orar daqui a pouquinho sobre a nossa fé. A gente vai botar a mão no coração. Eu botei uma canção que ninguém sabe. Já pra gente orar. Tá bom? Mas eu quero um videozinho aqui. Um jeito de ser Esmirna. No país em que nós vivemos de liberdade. Eu queria que vocês ouvissem esse testemunho. São 7 minutinhos. Que na simplicidade do pastor, ele mostra o que é um coração de Esmirna. Meu pai estava trancando o cadeado assim. Aumenta aí o som. Aí a mãe colocou a mão no ombro dele e falou: hoje não tem nada lá em casa. Hoje não tem comida não. Lembro como se fosse hoje dela dizendo assim: não tem um carocinho de arroz. Meu pai estava trancando o cadeado assim da porta da igrejinha. Aí a mãe colocou a mão no ombro dele e falou: hoje não tem nada lá em casa. Hoje não tem comida não. Lembro como se fosse hoje dela dizendo assim: não tem um carocinho de arroz lá em casa. E eu achava que a gente tinha ido sem tomar café da manhã porque a gente estava jejuando. O pai levantou, deu alguns passos para frente para a gente não vê-lo chorar. Mas eu já era inteligentinho. Eu olhei e vi os ombros dele fazendo assim. Eu sabia que ele estava chorando. Só não queria chorar perto da gente. A minha mãe olhou para mim e fala... Ela olha para mim e fala: agora eu que queria voltar. Acho que Deus não mandou a gente aqui não. Foi empolgação do teu pai. E ela olha para mim. A minha mãe adotiva nunca leu nem escreveu. E ela olha para mim, um garotinho de... sei lá, 11 aninhos. Ela olha para mim e olha o que ela diz. Eu fico preocupada nessa história, fi. É com a reputação de Deus. Eu falo: como assim, mãe? E ela diz: a reputação de Deus, a imagem dele, como é que fica? Porque é ele que mandou nós. E outra, quando a gente pegou você para criar, Deus falou que você vai ser um pregador da palavra. Como que você vai querer trabalhar para um Deus que não dá conta nem de sustentar seus pais? Uau! Chegamos em casa, a mãe foi para o quarto chorar e eu fiquei na sala sem entender muita coisa. E o pai foi para a cozinha. E de lá da sala eu escutava uns barulhos de garfo, faca, prato. Eu pensava: ué, tem ou não tem? E de repente meu pai grita lá da cozinha: bora agradecer! E eu falei: agradecer o quê, Senhor? Todos os domingos, na casa dos meus pais, eles faziam macarronada. Até hoje é assim porque minhas irmãs aprenderam. Faz o frango separado, faz a macarronada separada, reserva um queijo ralado. Depois pega o frango, joga no macarrão, mistura com a própria mão, limpinha, e joga o queijo assim por cima. O irmão ali falou: aleluia. Todo domingo, até hoje. Domingo, uma macarronadinha. Aí o pai canta um louvor.
pedacinho de um louvor e come a macarronada. E lá da cozinha eu escuto ele gritar: vem agradecer! Cheguei na cozinha, 3 pratos, da mãe, o dele, o meu. Branco, prato branco, dá mais sensação de vazio ainda. Não tem nenhum desenhinho assim, não tinha nada. E ele falou: vamos dar as mãos e agradecer. Oh, como é bom saber que tem um Deus no trono. Como é bom saber que tem um Deus no controle. Segurando nas nossas mãos, o pai levantou a cabeça e disse: Senhor meu Deus, aqui fala o Plínio, teu servo, que o Senhor chamou para trabalhar para si. E prometeu cuidar de mim e da minha casa. O Senhor sabe, Senhor, todos os domingos aqui em casa tem macarrão com frango. Todos os domingos aqui em casa tem macarronada com frango. E o Senhor sabe que a gente canta um louvor e depois come a macarronada. Eu estou orando hoje só para avisar que hoje não tem macarronada, então só vai ter o louvor. Já que não tem a macarronada, vai ter pelo menos o louvor. Quando o velho começou a cantar, a campainha começa. Pé, pé, pé. Sabe quando a pessoa está com pressa, quer ser atendida? Pé, 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 pé. Eu fui correndo para a porta. Quando eu abri a porta, tinha um homem grande. Para criança, todo homem é grande, mas aquele é altão mesmo. Ele tinha um pacote na mão. E desses pacotes da mão dele, saiu um cheiro que veio na altura do meu nariz e entrou pelas profundezas da minha alma. E ele perguntou: é aqui que mora o pastor daquela igrejinha amarela ali da esquina? E eu falei: é sim. Meu pai já veio saindo, a mãe também. Pois não, moço? E ele falou: olha, pastor, eu não sou evangélico não tenho religião, nem acredito muito nessas coisas assim não. Mas eu estava ali no mercado e eu senti uma coisa. Você sabe que coisa é essa? Eu senti uma coisa falando comigo: compra e leva para o pastor daquela igrejinha amarela lá da tua rua. Aí ele olhou para mim, um garotinho, e diz: menino, eu não sou evangélico não sei muito dessas coisas, mas eu fui comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, eu trouxe aí comigo, mas a hora que eu estava pegando isso, essa coisa falou comigo assim: leve algo pronto, porque eles já estão assentados à mesa esperando. Vocês já almoçaram hoje? E eu falei... Ele pega aqueles pacotes, coloca na mão da minha mãe e diz assim: a senhora desculpa, o supermercado que eu estava não tinha muitas opções. A única coisa pronta que eu encontrei foi macarronada com frango. Vocês gostam? Fique de pé no seu lugar nesse instante. Vamos ficar de pé. Eu vou te dar a oportunidade de você escolher pelo menos 4, 5 pessoas, a música. Amigas ou que você não conhece, não importa. Saia do seu lugar e dê pelo menos uns 5 abraços agora, dizendo no ouvido da pessoa: se você louvar a macarronada. Meu pai estava... Amém. O que esse vídeo é incrível? Fala de Esmirna na prática. Não tem macarronada, mas vai ter adoração. Não tem alegria, mas tem adoração. Não tem liberdade, mas tem adoração. Não tem a bênção, mas tem adoração. Eu não tenho do que tirar, mas tem adoração. Isso é Esmirna. Isso é Esmirna e você precisa ser Esmirna. Quem aqui está feito eu, ranzinza, reclamando com Deus por pouca coisa?
Quem é que está ficando chato? Reclamando por Deus por picuinha. Essa semana a Andresa falou várias vezes, por que tu está tão estressado? E tanta coisa insignificante está nos roubando a nossa paz, a nossa alegria em Deus. Nos tornando ranzinza. Os crentes, parece que Andresa, esses 15 dias, disse, meu menino, sorri, tu tá tão chato. Tua expressão tá tão chata. Ei, eu carrego Cristo. Eu carrego um sorriso que é inarrancável, que se chama Jesus. Eu quero que você ore pela sua fé, coloque a mão no seu coração. E a pergunta que fica, sabe, em momentos de tribulação, será que eu vou perseverar? Será que eu vou perseverar? Coloca a canção, Hamilton. Eu separei. Que essa canção significa: Tu és a minha âncora da alma. Tu és a âncora da minha alma, Senhor. Ore pela sua fé agora. Ore pelo seu coração.